Eu quero ler com você Evangelho de Lucas, capítulo 5. Tem um texto da Bíblia muito precioso, que fala muito ao nosso coração e nos ensina muito. Então, esse texto de Lucas, capítulo 5, fala sobre a pesca. E diz assim: apertando a Jesus a multidão para ouvir suas palavras, que vinha de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos do Zebedeu, que eram companheiros de Pedro, disse então: não temas, de agora em diante serás pescador de homens, disse Jesus a eles. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Que coisa boa esta! A gente lê essa palavra, mas a gente não tem noção do trabalho de Pedro, os apóstolos, que estavam trabalhando o dia inteiro, noite toda. E ali são dramas de cada um, né? Dramas de cada um, semelhante aos nossos. Às vezes nós pensamos, né, cada um de nós, no nosso trabalho, nossa vida, pensamos, trabalho tanto, né, faço tanto, ando bastante, me esforço, e a cada dia faço o que tem que fazer, para que eu possa ter o sustento. E muitas vezes o trabalho é árduo, muitas vezes o trabalho ele é dificultoso, né? Muitas vezes a gente cansa bastante, não raro a gente fica desanimado, né? Porque a gente quer bastante coisa, né? A gente hoje vivemos um tempo que a gente quer bastante coisa, né, irmãos? Reparou quantas coisas a gente quer? A gente quer ter uma série de coisas, né? Casa nova, celular novo, carro novo, ou pelo menos um carro, não precisa ser novo. Tanta coisa a gente quer, e trabalhamos bastante, fazemos bastante, mas só que chega um tempo que às vezes a gente fala: mas puxa vida, não está rendendo nada, as coisas estão difíceis para mim. E Pedro também, e os discípulos também eram assim, que lá naquele tempo, eles também precisavam do sustento diário, né? Era todos os dias eles precisavam do sustento. Eles não tinham uma previdência que nem nós, nem que seja do governo, né? Eles não tinham o INSS que, quando ficassem velhos, alguém ia pagar para eles o tempo todo, enquanto eles vivessem. Era a base do trabalho de todo dia. Quando eles paravam de trabalhar, eram os filhos que trabalhavam, os parentes que ajudavam, moravam juntos até ficarem idosos, ou depois até morrerem. Então eles tinham essa lida de todo dia, e era todo dia eles precisavam. Hoje o irmão ali diz: matando um coelho por dia, né? Mas as mensagens passadas nós compartilhamos, né? Um leão por dia, né? Ou como diz os asiáticos, um dragão por dia. E eles eram assim também, estavam exaustos, não apanharam nada. E parece que Jesus deixa a gente ficar exausto até o último fôlego, né? Para que a gente possa, quando ver o que Ele faz, quando experimentar os seus milagres, Ele nos convença, né? Ele nos convence de que Ele é a vida verdadeira. E assim estava ali com os discípulos também.
Trabalharam a noite toda sem pegar nada naquele lugar. Então, Jesus chegou e viu aqueles homens lavando as redes. Lavar a rede é um trabalho ruim, né? Você sabe que pescar é bom, mas lavar a rede, enroscar a vara, né, na linha, e limpar tudo, é um negócio trabalhoso, né? E ali era uma pesca grande, mas ele estava lavando a rede, já não tinha pegado mais nada. Então Jesus foi naquela situação, e naquela situação, ele queria usar o barco dos discípulos para pregar, para falar para mais pessoas. E ali então, no versículo 4, Jesus então usa aquele lugar, mas Jesus é maravilhoso, ele sempre recompensa os seus. E ele, entendendo aquela situação toda, disse a Simão: vai de novo, mais para frente, lança as suas redes. E ali estão os discípulos cansados, né? Fazer tudo de novo. Trabalharam ali a noite toda, mas eles tiveram um momento de fé, a olhar para Jesus, porque Jesus havia falado, e eu acredito que eles estavam ouvindo, e as palavras de Jesus eram diferentes, né? Quantas vezes na Bíblia a gente encontra as pessoas, quando ouviam Jesus na sinagoga, diziam assim: esse não prega como os outros, esse prega como que tem autoridade. E talvez nesse sentimento, eles também olhavam e ouviram Jesus, e Jesus mandou eles voltar lá para trás, para pescar, e eles acreditaram. Talvez ele tenha pensado: puxa, se esse homem falar desse jeito, dessa maneira, que até o nosso coração, né, ele ficou estranhamente aquecido, como diz Wesley, eu vou voltar. E sobre a palavra de Jesus, eles disseram: eu vou lançar as minhas redes. Olha só, sobre a ordem de Jesus, sobre a palavra de Jesus, eu vou lançar as redes. Você tem uma palavra de Jesus para a sua vida? Se você tem uma palavra de Jesus para a sua vida, sobre esta palavra você caminhe, porque você não ficará desapontado. Amém, irmãos? Você não ficará desapontado, porque Jesus não desaponta ninguém. Como é bom servir a Jesus, irmãos e irmãs. Eu brinco não conto, né, que quando Deus me converteu, eu já tinha mais de 18 anos. Mas como foi bom ter encontrado Jesus na minha vida. Como foi bom alguém ler aquela palavra, aquela Bíblia que eu escutava lá atrás, e ouvindo aquela Bíblia, como o meu coração ficava alegre, como eu ficava alegre, dizendo assim: puxa, que coisa boa, eu nunca tinha ouvido isso, dessa maneira, do jeito que esses crentes falam, né? E ali então, diz assim a Bíblia no verso 8, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Olha só, fazendo aquilo, diz a Bíblia, eles não acreditavam que estava acontecendo. No segundo capítulo de um negócio que tem na internet aí, de um vídeo, tem vários lugares, né, que conta a história de Jesus, um aplicativo, The Chosen, eu assisti esse episódio, e quando eu vi no episódio, aqueles homens tirando as redes, eu achei tão bonitos os peixes, que eu creio que eles fizeram exatamente como aconteceu. Mas os peixes bonitos, assim, grandes assim, pareciam umas tilápia bonitinha, nem sei se tinha tilápia naquele rio de Nazaré, mas parecia com tilápia, né? Mas eu enchia-se aquele monte de peixe saindo por aquela rede, eu olhei aquilo e falei: mas que coisa mais linda, aquilo é riqueza, né? Para os discípulos, aquilo era muito rico, era riqueza para eles, porque 2 barcos cheios daquele tipo de peixe, para eles era uma fortuna. Mas sobre a palavra de Jesus, eles tiraram tudo aquilo, eles ficaram maravilhados. E sabe, quando a gente se envolve com Jesus, e quando a gente se envolve com a sua palavra, Ele se envolve com a gente, querido, sabia disso? Ele se envolve com você, Ele entra na sua vida, Ele entra na minha vida, e Ele se envolve conosco, e Ele sabe que, falando a sua palavra, e quando a gente lê a sua palavra, busca e anda com a sua palavra,
Ele nos faz prosperar, porque a palavra dele nos faz prosperar, sabia? Eu não sei quanto você conhece, mas conheça sempre mais aquilo que Jesus deixou para você, que é a sua palavra, que quando você ouve, ou quando você lê, ela é misturada com fé e produz em você efeitos notáveis. É a palavra dele. Jesus se envolve conosco, ele nos instrui e ele deseja que nós vivamos sob a sua palavra, porque viver sob a sua palavra é prosperidade. É prosperidade viver sob a sua palavra. Ele nos faz prosperar muito, mais e mais. Eu estava lendo e eu estava conhecendo o testemunho de um sujeito muito conhecido no Brasil, principalmente para aqueles que se gostam, que se envolvem com finanças, né? Gostam de saber sobre finanças, né? Esse dia eu li um livro assim, me deram um livro de presente, O Segredo da Mente Milionária. Alguém já leu? Ninguém leu? Vale a pena ler. Aí me perguntaram depois, ficou milionário? Eu falei assim, não, mas a mente ficou. A mente ficou milionária, só falta os milhões, né? Mas é muito legal, eu gosto de conhecer, né? Porque quanto mais você conhece, mais próximo você fica, né? Então não importa, né? Melhor do que não conhecer nada. Mas esse sujeito que testemunhou, né? Ele é um dono da XP Investimentos, mais conhecido na internet como o Primo Rico. Muito legal. Uma vez ele fez uma experiência. Ele fez uma experiência assim: eu vou estudar Provérbios de Salomão e vou aprender, né, como que é, à luz desse provérbio de Salomão, esse homem sábio, como é que ele lidava com o dinheiro. E foi lendo toda madrugada com os seus milhares de seguidores. E depois ele tem um testemunho. Jesus o encontrou. Ele começou a estudar por curiosidade, mas quando ele se aproximou da Bíblia, da sua palavra, Jesus o encontrou. E agora tem um testemunho de riqueza segundo Jesus. E é assim mesmo, quando a gente vive sob a palavra de Deus, nós enriquecemos. Não é coisas materiais, mas enriquecemos na vida, enriquecemos no espírito, enriquecemos nas palavras. Nossa mente se torna rica, porque a gente consegue e aprende a ver o lado precioso das coisas, o lado otimista das coisas, por causa da presença de Jesus. E a palavra é assim, né? Eu gosto de ler aqui, 2 Timóteo 3, versículo 15 a 17, fala como que é viver sob a palavra de Jesus, porque ela é apta para nos deixar prósperos de alma, de espírito, de mente. 2 Timóteo 3, 15 a 17, conseguiu? Então ponha para nós aí, olha, fala assim, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que toda a pessoa de Deus seja apta, plenamente preparada para toda a boa obra. Olha só, a palavra de Deus, ela instrui, a palavra de Deus, ela nos ensina, porque sempre Deus vai buscar lá dentro de você aquilo que você já conheceu, para que você viva uma vida de fé, né? Então, a palavra de Deus é esse testamento precioso, é um testamento que mostra a nossa herança, é um testamento que desimpede e abre os nossos olhos para aquilo que Ele tem para nós, e andar sobre a palavra de Deus é isto. Também outro verso que diz em João 5, verso 39, Jesus fala que quem conhece a sua palavra tem a vida eterna como herança. Vamos ler junto este? Vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha só, é como Pedro disse aqui, nós trabalhamos, nós vivemos, não conseguimos nada, estamos exaustos, mas sobre a sua palavra, nós vamos lançar as redes, vamos voltar e fazer tudo de novo. E eles foram, e ali, sobre a palavra de Jesus, tiveram um milagre sobre as suas vidas. É sobre esta palavra, viver e andar sobre a palavra de Deus, se mover sobre a fé, aquilo que Deus tem para nós, confiando nele todos os dias,
né? Como a pastora disse aqui no começo, todos os dias pela manhã é desembrulhar o presente, mas esse presente que Deus deu para nós usarmos esse presente, que é a sua companhia, todos os dias, a sua companhia sempre, que Ele coloca para nós, porque todos aqueles que se envolvem com Jesus, Jesus se envolve com a gente, sabia, queridos? Ele se envolve com a gente sempre, cuida das coisas de Deus, que Ele cuida das suas, não é maravilhoso? É sempre assim. Uma vez eu falei isso para Jesus, eu falei, olha Jesus, eu estou cuidando das suas coisas, cuida das minhas, mas meus irmãos e irmãs, como Ele cuida bem, mais do que nós sabemos cuidar, não é? Mais do que nós, porque nós somos limitados, mente pequena, mente limitada, mas quando vivemos sua palavra de Deus, começamos a experimentar os seus milagres, experimentar a vida verdadeira, que só Jesus pode dar para nós, é a vida com Ele, uma vida próspera, uma vida que a gente é como os apóstolos, os discípulos, os primeiros discípulos, talvez exauridos pela essa vida, porque é toda vez o mesmo jeito, as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Esse dia eu estava pensando assim, meu Deus, até o meu celular parece que é uma playlist velha, né? Parece que são sempre as mesmas coisas, né? E às vezes a gente fica assim, mas quando nós nos envolvemos com Jesus, todos os dias, Ele tem coisas novas para nós. Nunca estamos no marasmo, nunca ficamos enfastiados, porque sempre há possibilidade de mudança. Parou para pensar nisso? Que toda vez que você ora e você confia e você lê a sua palavra, naquele dia, naquele momento, há possibilidade de mudança para a sua vida, há possibilidade de vida diferente para você. Às vezes Jesus faz coisas em 1 minuto que você levou anos para fazer. Às vezes Jesus faz uma cura que você nunca imaginou. Às vezes Jesus transforma vidas ao seu lado que você nunca imaginou que fossem ser transformadas. Porque todos os dias eu e você andamos com esse Jesus que sempre faz todas as coisas novas, nunca tem marasmo com Ele. Eu aprendi a gostar muito de Curitiba, porque as pessoas dizem assim, se você não gosta do clima de Curitiba, espera meia hora, que ele muda. E às vezes é assim, né? Eu gosto dessa mudança, né? Calor, frio, muito calor, muito frio, muito calor, muito frio, muito frio, muito frio, muito calor. A gente vê que não tem, todos os dias são diferentes, né? Com Jesus também é assim, irmãos e irmãs. Quando você ora, tem coisa diferente para você todos os dias. Quando você crê, sua vida pode ser transformada em questão de minutos. Sua família, tudo pode ser transformado em questão de minutos, né? E olha só, verso 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de nós, de mim, porque sou homem pecador. Jesus era tão grande, no espírito e de vida, que Simão não queria nem chegar perto, falou assim, meu, você e eu, nós somos muito diferentes, afasta de mim, eu sou um nada, não é? E é assim mesmo, quando você para pensar, né, entre Jesus e você, se você não crê na sua graça, que te restaura, a sua graça, que te aceita, que te recebe, você não quer nem chegar perto de Deus, porque você se considera tão pequeno, tão indigno, tão nada, mas Jesus não é assim, né? Ele se aproximou de Pedro, assim como Ele se aproxima de nós. A iniciativa do Evangelho é Ele vindo até nós. A iniciativa da religião é as pessoas tentando chegar até Deus de todo tipo e só erra, nunca dá certo. Mas o Evangelho é Jesus descendo para nos alcançar, a nossa pequenez de espírito, nossa fé pequenininha, a ponto de fazermos que nem o apóstolo, que nem Pedro, afasta de mim, eu não sou ninguém, mas Jesus olha para mim e para você e diz, não, se você não fosse ninguém, eu tinha chegado perto de você, porque Ele veio buscar, Ele veio salvar aquele que se havia perdido, porque, diz aqui o verso 9, pois o espanto se apoderara dele, e de todos com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E olha só o verso 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo, e seguiram a Jesus. Olha, se Jesus recebeu eles,
Eles não queriam ficar com os barquinhos. Eles foram inteligentes. Eu não vou ficar com o barco, eu vou ficar com esses peixes aqui. Vou ficar com aquele que é dono dos peixes, que é provedor da minha vida. Vou ficar com aquele que é a fonte. Quanta gente não troca, né? O lago pela fonte. Às vezes você e eu pensamos que é tão bom aqui, este mundo, tão bom essas coisas, tão bom que Jesus me deu, eu vou ficar com aquilo que Jesus me deu mesmo, agora já está tudo certo. Não, é a fonte que a gente quer. A gente quer Jesus, que é Ele que pode suscitar muitas pescas, quantas você necessitar, é Ele que pode suscitar para você os milagres que você necessita, que nós necessitamos. Ele é a fonte de tudo, então você e eu nunca devemos trocar a fonte por nenhuma das coisas que essa terra oferece, porque depois que encontramos Jesus, nós nunca mais somos as mesmas pessoas, não é verdade? Nunca mais somos os mesmos. Quero só Jesus, quero andar só com Jesus, viver só com Jesus. O apóstolo Paulo dizia isso quando ele falou: para mim, viver é Cristo, o morrer é lucro, porque para ele tudo era Jesus, todas as coisas é Jesus, porque Ele nos faz prosperar. Amém, amados? Como é que é a sua vida? Está faltando prosperidade? Prosperidade de alma, prosperidade de espírito, prosperidade de coisas? Qual é a sua vida? Está na hora de você andar sob a palavra dEle. Está na hora de você e eu andarmos obedecendo a Ele, deixando tudo de lado, todas as coisas de lado, e andar com Jesus, porque Ele é a fonte de tudo, a fonte da alegria, Ele é a fonte da saúde, Ele é a fonte de tudo que necessitamos, Ele sempre será a fonte de água viva. Aquele que tem sede, venha a mim e beba da fonte da água viva, e nunca mais voltará a ter sede. Entende, irmãos? É Ele que estará conosco até o último instante da nossa vida. Amém? E é assim que nós vamos deixar hoje a nossa vida e o Espírito Santo nos fazer crer. Amém? E eu não sei qual é a sua vida, mas você vai chamar a Jesus e vai dizer: sobre a tua palavra eu vou andar sempre, sobre a tua palavra eu vou viver, sobre a tua palavra eu vou fazer todas as coisas. E você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Amém, queridos? E eu quero que você faça o exercício de fé hoje, quando você chegar em casa. A esposa não me deixe esquecer. Você vai chegar em casa hoje, vai orar a Deus sobre esta palavra que você ouviu, e você vai fazer um ato assim de, a gente fala de ato profético, né? Não sei nem como é que é, mas faz um ato. Já viu uma tarrafa assim que as pessoas jogam? Quem já viu? Todo mundo já viu, né? Então, se você não viu, você pega assim, uma rede assim, e joga assim, ó, aberta assim, ela faz assim, uma coisa grande. Você vai fazer assim, lá na sua casa, você vai fazer: sobre a tua palavra eu andarei, e vai jogar assim, ó. E você vai ver que ao longo da sua vida, você vai puxar a rede da prosperidade de Deus para você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre as suas coisas, tudo que você tentou juntar no muque, você vai receber de Jesus agora muito mais facilmente, porque Ele é a fonte de todas as coisas. E você e eu vamos fazer que nem apóstolo Pedro: sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. Amém, querido? Não sei quantos vão ouvir em casa depois, ou quantos estão ouvindo agora. Você vai fazer isso na sua casa também, vai lançar, sobre a sua palavra eu vou puxar a minha rede, meus filhos virão, minhas filhas virão, o dinheiro que eu necessito virá, que é o sustento de cada dia, a saúde vai vir, e os peixes pequenininhos que eu pegava serão peixes grandes e bonitos, e Jesus vai honrar a sua fé. Amém? Você crê nisso, irmão? Crê? Vamos ficar em pé. Quero que você ore agora. Orar com você, né? Vamos orar juntos, dizendo a Jesus: sobre a sua palavra eu vou lançar a minha rede, sobre a sua palavra eu vou lançar a minha vida. Fecha teus olhos agora. O que na sua vida não prospera, né? Pensa lá nos apóstolos, que ao longo de toda a noite nada tiveram, e talvez já estavam até acostumados a que só alguns dias pegariam grande pescaria, mas já estavam acostumados a nunca pegar nada quase.
mas sob a palavra de Jesus foram surpreendidos. Qual é a sua necessidade? Coloca agora para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo falar com você agora. O que é que você necessita? Que está lutando há tanto tempo?